Oi, gente, olha só, agosto é o mês dedicado à prevenção ao câncer de pulmão, que no Brasil é o segundo tipo de câncer mais comum, sabia? Sem contar aí o câncer de pele não melanoma. O CEONC, Hospital do Câncer, possui uma equipe especializada e preparada para diagnóstico e tratamento desse tipo de câncer. Além disso, o hospital disponibiliza o PET-CT, também conhecido como PET-Scan, revolucionária técnica de imagem aliada à oncologia, que possui um uso importante em casos de câncer de pulmão. O PET-CT é uma tecnologia de ponta, perto aí das pessoas a serviço da saúde. Eu converso agora com o Dr. Fernando Motter, oncologista do CEONC Hospital do Câncer, sobre este assunto. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, então o câncer de pulmão ele é mais perigoso, né? Principalmente em relação à possibilidade de se espalhar pelo corpo, aquela questão da metástase, é isso? Exato. O câncer pulmonar é um dos cânceres que mais mata, né? No homem, por exemplo, apesar de não ser o mais frequente no homem, que é o câncer prostático, o câncer pulmonar mata mais, justamente por essa capacidade, vamos dizer assim, de se comportar de uma maneira perigosa e silenciosa e de se disseminar através dos tecidos, através do sangue, através da linfa, para outros locais à distância do local primário. E quais são os principais fatores de risco, doutor? O principal fator de risco ainda é o velho conhecido, é o tabaco, né? 90% dos cânceres pulmonares são ocasionados pelo cigarro, né? E outras formas de tabaco também, né? Quer dizer, aquele produto de combustão, aquela fumaça inalada, pode causar câncer. Outros 10% ficam então para questões genéticas e exposição para outros fatores ambientais, por exemplo, venenos, alguns compostos químicos, né? Trabalhadores, por exemplo, expostos a alguns itens da indústria, cromo, vinil, éter, algumas substâncias sem os devidos EPIs podem provocar isso, além dos agrotóxicos. Agora, doutor, eu comentava ali com o pessoal sobre o PET-CT, né? Que é uma técnica muito utilizada agora, que veio aí para revolucionar essa área da tecnologia. Como que ela atua aí junto na oncologia? Conta pra gente. Isso, o PET-CT, ele na verdade é uma tomografia muito moderna, né? Ele é a fusão de dois aparelhos. Quando você entra num aparelho de tomografia, de ressonância, habitualmente você entra por um aparelho, né? Aquele aparelho assim que parece um biscoito e que você entra no meio dele, passa por ele, toma as imagens e volta. O PET-CT você entra por dois aparelhos. É uma tomografia com emissão de pósitrons e uma cintilografia. Você entra nos dois aparelhos e essas imagens são fundidas numa imagem em que você tem detalhes não só anatômicos do volume do tumor, onde ele está, como também a distribuição dele no organismo e a capacidade de ele agir, o metabolismo, quer dizer, ele brilha mais ou menos de acordo com o PET. Você não tem só um desenho de onde ele está, você tem também um mapa de onde ele está metabolicamente ativo, onde ele está vivo. Entendi. Agora, por exemplo, doutor, no caso do câncer de pulmão, por que o PET-CT ele é tão importante? Conta pra gente. Justamente pelo planejamento do tratamento. Se você tem um tumor que está localizado numa parte periférica do pulmão, que é fácil de você ir lá e, vamos dizer assim, no termo popular, retirar com a mão, ressecar, o cirurgião oncológico agir no sentido de extirpar o tumor, esse é o cenário ideal, né? Infelizmente, 20% dos pacientes chegam a nós com esse cenário. Para você certificar-se dessa cirurgia, para você planejar a cirurgia, você tem que ter certeza absoluta de que ele realmente só está lá. O PET-CT ele vai olhar o corpo inteiro e eventualmente vai identificar uma outra sementinha, por exemplo, do tumor que infelizmente se alojou na glândula adrenal, por exemplo, que é uma glândula comumente acometida por metástases de câncer pulmonar. Nesse caso, essa cirurgia vai ficar para um segundo plano. Você tem que agir com um medicamento na veia que pegue, que circule no organismo e que acometa os dois sítios de acometimento. Então, vamos dizer assim, tenha terapêutica nos dois sítios de acometimento. Então, assim, muda totalmente a estratégia. Você saber onde está para saber onde você vai. Entendi. Agora, muitas pessoas falam, por exemplo, dos grandes centros, né? Curitiba, São Paulo, em relação a esses exames de ponta, né? Que o pessoal vai para a capital para fazer isso, ou vai para São Paulo para se tratar disso ou daquilo. Esse equipamento, o PET-CT aqui do CEONC Hospital do Câncer, ele tem tanto quanto essa qualidade desses mesmos equipamentos desses grandes centros, doutor? Sim, Patrícia. Graças a Deus, sim, né? Felizmente. Então, o aparelho, ele foi adquirido recentemente. Então, como ele tem vamos dizer assim,
modernidade até maior do que alguns centros grandes, em alguns aspectos as imagens vão ser mais precisas ainda do que dependendo, determinado aparelho que for usado em São Paulo, em Curitiba, vai ter menos nitidez do que aquele aparelho do Seonc. O composto que é usado, radioativo que é usado, que é o contraste que é injetado na veia, ele vem de Curitiba, é o mesmo composto que é usado em todas as clínicas que oferecem PET-CT em Curitiba. Então, os radiologistas também fazem laudos remotos, são também da equipe do CETAC, da clínica parceira de Curitiba. Então, sim, graças a Deus, as pessoas que fizerem aqui conosco esse exame, se ele for necessário, vão estar bem atendidas. E as pessoas que precisarem fazer esse tipo de exame, com essa tecnologia de ponta, como é que elas têm acesso a esse exame? Por exemplo, se ela está se tratando em algum outro hospital, elas podem fazer o exame no Seonc Hospital do Câncer, doutor? Claro, sim. O paciente vai ter a indicação médica do exame de acordo com a sua histologia. 80% dos cânceres de pulmão deveriam ser estadiados por PET-CT. Já uns 15% a 20%, o PET-CT não é tão bom, porque a histologia, o nome e sobrenome do tumor, muda a capacidade do PET captar, certo? Então, 80% são causados por adenocarcinoma. E esse adenocarcinoma precisa de PET-CT. Então, se o médico assim entender, no ato médico, que precisa desse PET, o médico de qualquer clínica, né, de qualquer serviço, colega, se indicar ao paciente, claro, estamos à disposição para atendê-lo. Doutor, podemos dizer então que o Seonc Hospital do Câncer, ele é referência, não só aqui na nossa região, mas também no nosso Brasil, em relação ao diagnóstico e tratamento, principalmente do câncer de pulmão? Patrícia, eu ouso dizer que o Brasil está correto, pelo seguinte: nós somos pioneiros aqui na região em relação ao PET-CT, mas toda a dinâmica de tratamento de câncer de pulmão no Seonc, ela é extremamente célere. Ela é, eu diria que tão rápida ou mais rápida do que grandes centros como Albert Einstein, Sírio-Libanês, hospitais de referência como o Hospital Alemão, Oswaldo Cruz. A gente tem uma grande rapidez entre diagnóstico, né, entre a imagem de suspeição do tumor, vamos dizer assim, a intervenção que vai trazer o diagnóstico, quer dizer, um procedimento de punção, por exemplo, em que você vai com a agulha, tirar um pedacinho, isso às vezes sai no mesmo dia. A gente tem uma grande parceria com os laboratórios de anatomopatologia, que são muito bons também em Cascavel, que nos ajudam para que esse laudo saia dentro de 4, 5 dias. A gente tendo urgência, a gente até conversa, tem essa proximidade e eles liberam com uma certa brevidade, porque a gente precisa correr. Então, sim, nós somos referência nesse tratamento para câncer pulmonar. Olha só, gente, lembrando que o Seonc Hospital do Câncer tem aí 28 anos de história e possui uma das melhores estruturas do país, oferecendo radioterapia, quimioterapia, cirurgia, além dos exames, viu? Para você obter mais informações, tirar dúvidas ou fazer agendamentos, pode entrar em contato pelo telefone 45, é o código, 3220-4100. Também tem as redes sociais, o www.facebook.com/Seonc Hospital e o Instagram também, @Seonc Hospital. Muito obrigada, doutor, pela presença e até uma próxima. Obrigado, Patrícia. Uma boa tarde.